Oi pessoal, nós estamos aqui, olha, com o Maurício, com a Betina e com a Liz, né? Nós estamos aqui, B, foi excelente a nossa reunião hoje, né? Foi excelente a nossa reunião hoje. Nossa, pessoas novas, queridos novos amigos vieram, né? A gente teve um debate bem interessante aqui na questão das hortas urbanas, na questão da ocupação dos espaços urbanos, né? E foi muito legal. Eu estou inclusive aqui do lado do nosso querido colega Maurício Machuca, que nos presenteou com esse livro tão especial sobre a questão da favelização, né? E a questão da ocupação também de áreas. E ele vai poder falar um pouquinho mais para a gente. A Liz também. Liz, o que você achou, Liz, da nossa reunião atípica, né? Porque foi uma reunião atípica. Hoje foi a hora livre, graças a Deus não choveu, estava um frio mais ameno, né, Liz? Olha, primeiro quero agradecer ao pessoal pelo convite. Venho em nome da Tecoar. Foi prazerosíssimo estar no meio de vocês, conhecer a Horta do Jacu, sensacional. O projeto, né? O projeto Mãozinha Verde. Então, só tenho que agradecer essa troca de saberes. Foi maravilhoso. Estou indo para casa bem mais gordinha. Que bom. Maurício, que é o autor desse livro maravilhoso aqui. Maurício, você participou com a gente pela primeira vez hoje aqui. O que você achou da nossa dinâmica hoje diferente, né? Porque as dinâmicas anteriores foram sempre em locais fechados e hoje nós fizemos uma reunião mais aberta aqui, mais ao ar livre. Bom, pessoal, só agradecer e parabenizar o Mãozinha Verde por tudo que eles estão fazendo. É uma ideia extraordinária. E eu, em retribuição, eu estou entregando um livro em mãos para o Gilmar, para a Betina. Obrigada. Esse livro trata da favelização. A gente está propondo uma lei de incentivo ao planejamento urbano com foco na requalificação vertical de favelas. Então, a gente, pegando o histórico, a primeira favela do Brasil fica lá no Rio de Janeiro, no Morro da Providência. E isso aí era terra prometida aos soldados que voltavam da Guerra de Canudos. Então estamos falando de 1897, há mais de 120 anos atrás. E de lá para cá as políticas públicas não souberam estruturar uma solução definitiva para a questão de favelas. Então foi dessa maneira que um punhado de casebres lá do Morro da Providência virou moradia para 16 milhões e meio de brasileiros. É praticamente o Chile inteiro morando na favela. Para vocês notarem que o Maurício Machuca, ele na verdade é cura, né? Ele é cura, ele não machuca nada. Ele tem, então, é arquiteto e pelo sotaque dele vocês podem notar que ele é chileno. Mas é um brasileiro que entende da história do Brasil, um estudioso, um brasileiro que se familiarizou com a nossa cultura aqui e hoje está nos ajudando aqui em Curitiba nessas ações transformadoras. Obrigado, Maurício. Por estar aqui, nós vamos continuar o bate-papo já aqui. Eu quero agradecer ao papai desse espaço. Isso aí, o nosso Guilherme. O Guilherme Schaff, para quem não conhece e está nos assistindo aqui, na verdade foi o mentor, o idealizador desse espaço aqui. O Guilherme, que esteve como coordenador da Fazenda Urbana durante tanto tempo, hoje ele está junto com a Betina nesse projeto Regenera, promovendo a regeneração urbana, e é o nosso papa da questão da permacultura e principalmente das hortas urbanas, né, Maurício? Maurício, eu acabei de falar com o Maurício aqui, então, por favor, esse aqui é o Guilherme Scharf, tá? Então, Guilherme vai falar já, mas o Elias, que também aqui, o Elias é um camarada que precisa ser conhecido por vocês. O Elias que introduziu a geladeira solidária, que foram aquelas geladeiras que se transformaram em mini bibliotecas, né, nas nossas praças, né, Elias? Nós nos conhecemos assim também. O que você achou dessa reunião diferente hoje aqui, Elias? Foi bacana, inclusive estou partindo ali com as minhas mudinhas e vou plantar lá na minha horta lá, e tive belos exemplos aqui, vou ir plantar lá também. Maravilha. E vou tentar fazer uma parceria ali com o colega lá para sugerir que a gente adote mais uma área lá.
perto da minha região. Onde eu Ótimo, moro. vamos lá. Muito produtivo aí. Muito legal. E Guilherme, fale para nós aqui um pouquinho sobre essa história. Em um minuto você resuma essa história da Horta do Jacu. Em um minuto, Em 10 um minuto. em um minuto. Não é se vira nos 30, Então, um a Horta minuto. do Jacu, na verdade, ela vem mostrar que a agricultura urbana é mais que produção de alimentos. É comunidade, é relações, é troca, é gestão de resíduos. Imagine um bairro, agora imagine uma cidade inteira como uma horta como essa, se espalhando pela cidade. A gente pode fazer uma transformação real com pessoas reais, fazendo uma cidade feita por pessoas para pessoas. Eu vou... Depois segue lá, Char Floresta no Instagram, tem Isso lá todo aí. o contato, vai buscar e vem buscar, vamos Isso. esverdejar o planeta. E eu vou mostrar aqui para o pessoal que está curioso, porque todo mundo participou aqui. Eu vou dar uma voltinha aqui e já volto novamente aqui para falar com o arquiteto Maurício Machuca a respeito do seu livro, que ele gentilmente nos trouxe aqui e vai nos autografar. Já falamos sobre esse livro já, mas eu vou mostrar para o pessoal que está aqui online só a horta aqui, né? Então, olha só, pessoal, essa é a Horta do Jacu, uma das referências de Curitiba, que trouxe um pouco de respiro para esse bairro aqui do Bom Retiro. Aqui nós temos seleções de muitas espécies aqui, olha. E, curiosamente, não é uma horta pública, de acesso público, tá? Então, assim, cada um tem o seu território, cada um tem a sua horta e cada um cuida da sua horta. Algumas estão mais bem cuidadas, outras nem tanto. Então, vocês veem que aqui nós temos... e eles fazem trocas entre si. Aqui nós estamos num bairro, numa região central de Curitiba, então é uma região bem populosa, onde aqui nós temos 20 hortelões e essas hortaliças, essas plantas, que algumas são frutíferas, olha, e nós temos morangos, nós temos árvores de todas as espécies aqui, nós temos alface, claro, né, couve aí, nós temos todo tipo de cebolinha, né? E cada um cuida do seu trecho, né? Então as pessoas vêm aqui, fazem o cuidado, fazem a retirada, fazem as permutas, eventualmente fazem as vendas entre si. E aqui a gente tem um exemplo do que uma horta urbana pode ser feita, né? Ó, tem até um milharal ali atrás, olha, vários tipos de planta, legal. E a gente vai falar um pouquinho aqui. Então eu vou pedir permissão aqui aos últimos. Vou pedir permissão aqui então, pessoal, que nós estamos aqui falando com o Maurício. Então, Maurício, fale um pouquinho sobre esse livro, o que te levou a fazer esse livro, você que é um arquiteto também e que trouxe e traz para nós também tanta, não só experiência, mas tanta busca de soluções aqui para a cidade de Curitiba. Bom, só para contextualizar, faz uns 10 anos atrás, eu recebi um convite de uma construtora lá do interior do Paraná para prospectar terrenos para bairros planejados. Certo dia o pessoal falou, por que não fazer um bairro planejado aqui em Curitiba? Só que para fazer um bairro planejado você precisa de grandes áreas e aqui em Curitiba não tem. Mas ao mesmo tempo eu percebi que as grandes áreas livres, entre muitas aspas, são as favelas, porque são áreas ocupadas horizontalmente e arquitetura precária, com problemas de insolação, ventilação, enfim, são um urbanismo totalmente improvisado. Então, daí que surgiu a ideia, no lugar de fazer um bairro planejado, por que não fazer uma favela planejada? E daí surgiu o livro. Eu tinha feito nesses 10 anos muitos relatórios, enfim, pesquisa de mercado, e daí fiz a compilação e resultou no livro, que agora estou entregando com muita honra ao casal. Muito obrigado. Ao casal de arquitetos. Então, nós estamos aqui terminando então esse encontro hoje
junto com o Guilherme, junto com o Maurício, o autor desse livro, que nós vamos ler com carinho, porque trata de um tema que se conecta a tudo isso que nós fazemos no Mãozinha Verde, que é a parte de você poder fazer espaços transformadores, como o Guilherme promove aqui e como nós buscamos promover com o Regenera. Né? Nós temos uma lei aqui no município de Curitiba, que é a Lei 11.642, que autoriza a adoção, que autoriza a organização, a empresa, a adotar um logradouro público. Né? Foi feito na manhã antes de ontem, eu acho que há dois ou 3 dias, o lançamento, que é uma campanha, na verdade, de resgate do Adote uma Praça. Mas o Adote uma Praça, a lei existe em milhares de municípios brasileiros, mas o que nós tentamos fazer aqui, o diferencial que nós fazemos aqui, Maurício, é uma escuta ativa, né? Uma escuta ativa e criar demandas legítimas para que a gente possa ocupar esse território, esse espaço adotado com mais assertividade, gerando assim pertencimento às pessoas que estão à volta, que passam a cuidar desse espaço. Né? O que o Guilherme fez aqui hoje na Horta do Jacu, para quem não conhece, a horta na verdade ela é fechada, mas você pode fazer uma visita aqui. Procura o Guilherme, agende essa visita lá no Char Floresta, no Exatamente. Instagram. E vem aqui conhecer. Pede o né? WhatsApp para o Gilmar e venha fazer uma visita. Exatamente. E pode entrar ali no Mãozinha Verde, que nós vamos ter ali um link da Horta do Jacu também no mãozinhaverde.com.br/regenera. Vou colocar um link ali. Então você pode entrar pelo site mãozinhaverde.com.br/regenera. Nós vamos ter um link ali da Horta do Jacu ali para indicar não só a localização, mas o telefone de contato para vocês poderem. Então assim, hoje o que nós fizemos aqui hoje foi um exercício. Nós já tínhamos feito algumas reuniões, algumas coisas. Nós normalmente fazemos algumas expedições, algumas buscas, diferenciando um pouco aquelas reuniões de 4 paredes. Mas o que nós tentamos fazer aqui hoje foi um exercício de a gente poder pisar na terra, olhar principalmente uma experiência tão valiosa que há quase uma década o Guilherme vem também trabalhando. Né? Nós temos hoje o Mãozinha Verde, como eu falei, baseado, nunca canso de falar que nós baseamos os nossos 5 eixos, no nosso AEIOU, que também nós esperamos escrever sobre isso. Né? Nós estamos tentando validar essa, não digo que é uma metodologia, mas é um campo onde nós fazemos as nossas ações, que significa nesse acrônimo Água, Educação, Inovação, Orgânicos e Urbanismo. Nós entendemos que isso é muito sistêmico e através desses 5 eixos nós dialogamos com a Agenda 2030 e as suas 169 metas. Porque nós sempre entendemos que mesmo os 17 objetivos, eles já se sombreiam entre si, mas você fazer um alcance ou uma jornada em função de 169 metas é humanamente impossível. Então nós reduzimos isso para 5 eixos e trabalhamos esses eixos aí para a gente tentar alcançar. Porque no Brasil, por exemplo, se a gente for falar de água, nós estamos falando automaticamente, a água é o ODS 6. Nós estamos falando automaticamente do ODS 7, que é energia, né? Porque o Brasil, na verdade, a matriz de energia no Brasil ela é hídrica. Então não dá para você falar só de água no ODS 6 sem falar, e assim sucessivamente. Hoje nós estivemos aqui falando do ODS 2, praticamente, que é a questão da fome, que é a questão da segurança alimentar, que eu comentava há pouco, deu origem ao Mãozinha Verde. Quando em 2015, numa exposição mundial, nós tivemos a felicidade de ouvir, de falar, de confrontar números absurdos que nos impactaram muito, que é a questão do desperdício. Né? O Guilherme mesmo estava falando que hoje o desperdício não é só o lixo, só esse quilo de lixo que o brasileiro gera por dia, né? Porque o brasileiro gera 1 quilo de lixo, né? Desse lixo aí nós comemos de diversas formas o equivalente a um cartão de crédito, a um cartãozinho desse de crédito. São 10 gramas de plástico que nós ingerimos. Uma colher de sopa anual de agrotóxico. Uma colher de sopa anual de agrotóxico. Veja bem, se você tomar uma gota
altamente cancerígenos, são produtos altamente cancerígenos. Quer dizer, nós falamos hoje de questão de segurança alimentar, nós não podemos só nos ater à questão do cachorro fazendo xixi em cima de uma planta que eventualmente nós estamos falando aqui de segurança alimentar, né? E a questão do agro, a questão da situação de segurança pública, ela diz respeito a muito mais que isso, né? Nós devemos combater aquilo que nos é nocivo, e é isso que nós fazemos no Mãozinha Verde. Para resumir a questão do Mãozinha Verde numa única frase, nós tentamos, como todos sabemos, fazer a reconexão com a natureza através desses 5 eixos. Então, obrigado a você que participou com a gente, obrigado Maurício que trouxe um livro maravilhoso. Esse livro ele pode ser encontrado ou as pessoas precisam te ligar? Como que ele está no Google? Está no Google. Então, Lei Machuca. Então eu vou pegar o livro aqui. Só para mostrar novamente para vocês a Lei Machuca, tá? O livro do nosso querido arquiteto Maurício Machuca, que nos machucou estando aqui, mas curando, né? Porque está falando de urbanismo, está falando de incentivos ao planejamento urbano regenerativo e está nos falando principalmente das questões da história do Maurício, que já também tem mais de 40 anos. A lei machuca pela ausência. Exatamente, pela essência. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Mãozinha Tchau. Verde, hein?